Mas agora me conta, a gente está diante de uma situação aí do orçamento que sai, não sai, e o governo, como sempre, está tentando fazer uma mini gambiarra aí nessa história. É uma costurada, né? É um puxadinho, mais um puxadinho. E o ministro Fernando Haddad, ele mesmo criou essa armadilha para ele, né? Na medida em que ele cria um arcabouço e uma premissa para a política econômica e a política fiscal do seu governo, em que eles ficam absolutamente irredutíveis em pontos muito importantes e acabam tendo que correr pelos puxadinhos. Está errado fazer o que a MP, por exemplo, propunha? Não, está longe de estar errado. É super importante. Precisa fazer correção no acesso ao seguro-defeso? Claro que precisa fazer. Precisa fazer correção na disparidade de tributação no sistema financeiro? Claro que precisa fazer. Precisa fazer correção na disparidade da tributação dos produtos financeiros? Claro que precisa fazer. Esse é um trabalho contínuo. Essa é uma agenda contínua. Não é uma agenda de um governo ou dois governos. O que a gente está vendo é essa agenda, que é uma agenda obrigatória, de atualização, modernização, aperfeiçoamento e eficiência de como funciona a economia, o setor financeiro, o sistema tributário no país, se transformar na grande agenda do governo. Porque aquela que deveria estar como prioridade, ela não vem. A gente acabou de ver os números do Alexandre Schwartzman. Ah, mas ele é muito crítico ao governo. Ele é, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar os números, o que aconteceu entre a escolha da sociedade, ele disse isso muito bem, de privilegiar os benefícios sociais num país pobre como o Brasil, que necessita, é obrigatório o programa de assistência social do Brasil agora. Para a gente sair dessa condição, o Brasil não poderia jamais ter aberto mão de uma política de investimento sustentável. Uma política de investimentos liderada pelo setor público, mas financiada pelo setor privado. Essa é a fórmula que os governos do PT jamais conseguiram admitir. E é por isso que a gente está falando aqui da quebradeira do Correios, por isso que a gente fala aqui da resistência deles a outras privatizações. Será que vai parecer anacrônico para vocês o ministro da Fazenda ou o presidente Lula reclamar da privatização das telecomunicações? Né? Eu tive linha de telefone no meu imposto de renda, por incrível que pareça. Né? A gente tinha que declarar a linha de telefone no imposto de renda. Parece anacrônico? A lógica é a mesma. Então, quando a gente enxerga que a política econômica hoje do governo é fazer puxadinho, porque qual é a discussão que está faltando? Para sustentar essa escolha da sociedade de que é preciso atender a população mais carente, que infelizmente é enorme no nosso país, a gente abriu mão das condições para que essas pessoas atravessem para uma vida melhor, que é fazer o investimento em infraestrutura, investimento em educação. Não é a quantidade de gasto, é como gasta. Essa é uma enorme discussão no Brasil que a ministra Simone Tebet, por exemplo, e a equipe do Ministério do Orçamento tentou fazer. E tanto não andou que a equipe inteira praticamente foi embora. E a gente não ouve mais falar de avaliação de política pública no Brasil. Então, é louvável essa política que a gente chama tecnicamente de microeconômica? Óbvio que é. Mas olha só, ela é uma obrigação. Essa revisão é uma obrigação. Agora, em troca disso, deixar o relevante, que é a sustentabilidade das contas públicas com esta política econômica que está aí, que conta com endividamento crescente, essa agenda não está na mesa. E é interessante porque os números que o Schwartzman traz, eles mostram muito claramente, ok, o governo optou por aumentar gastos sociais, né? Porque não é um governo, é ao longo de quase 2 décadas. Exato. Então os gastos sociais cresceram. Ok, é uma escolha, né, dos presidentes que ocuparam aquela cadeira, do eleitor que votou nessas pessoas. Legítimo e democrático. Absolutamente. Republicano. Agora, tinha um monte de outros números aqui que poderiam ser reduzidos para compensar essa história, né? Então, uso de bens e serviços cresce, remuneração dos empregados cresce,
Juros, cresce um bocado também, assim. Sim, a dívida aumentou. Exatamente. Então, assim, não houve um esforço para tentar, ok, vamos gastar mais aqui, a gente corta aqui. E aí, a única conta que caiu é a que não podia cair, do investimento. Exatamente. Porque, assim, a gente, para falar de economia, nós temos que racionalizar a conversa. Não adianta ter paixão, né? Porque a paixão, ela, infelizmente, ela não resolve, né? Ela contamina a compreensão das coisas. Então, pragmaticamente, para a gente ter um país que depende dessa assistência do Estado, nós temos que ter um Estado eficiente. Nós temos que ter um Estado capaz de fazer a alocação de recursos da forma mais eficiente possível. Não é o que a gente está vendo. Veja, essa história, por exemplo, de gastos com assistência social. A fila do INSS passa de 2,5 milhões de pessoas. Quando o Lula assumiu, estava em 1,2 milhão. Aí o presidente Lula prometeu acabar com a fila. Acabar com a fila, tá? Ah, não, mas então a reportagem das nossas amigas Adriana Fernandes e Diana Tomazelli da Folha de São Paulo, levantando ali a lebre de que o governo escolheu segurar para fazer revisão. Tem que fazer revisão, de novo, está na lista dos obrigatórios. Não está na lista da política, da agenda econômica do governo, né? Pente fino, revisão... e combate à fraude, e combate não à fraude, não só à fraude, mas combate ao mau uso também, mau acesso ao benefício social, isso está na lista da obrigação, né? Qual que é a agenda? A agenda o que está provocando o gatilho de disparada do gasto público que consome espaço para investimento? Esse debate aqui não está acontecendo. Thaís Herédia, nas próximas semanas ainda estaremos aqui, eu vou ficando. Thaís, obrigado pela conversa. Obrigada, até amanhã. Beijo.